Fala rapaziada, não sei se está todo mundo me ouvindo aí. Acho que é importante o pessoal dar um feedback se está ouvindo. Estou aqui aguardando a chegada do combativo deputado Glauber Rocha, enfim, para a gente fazer esse debate sobre tudo que envolve o futebol e a política de maneira geral, o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo no o que o governo federal tem feito para legitimar o seu mandato e as suas políticas com relação a isso. Acho que o Glauber já chegou. Eu vou convidá-lo. Espera aí um instante só. Tô aqui aguardando o Glauber aceitar o nosso convite e a gente vai começar esse papo. Opa! Salve, salve! Pronto, estamos aqui. Companheiro Glauber Rocha. Boa Assim, em noite. primeiro lugar, agradecer bastante. É Braga, mas foi em homenagem ao Rocha. É Braga. Glauber Rocha é o nosso cineasta. Eu estou um pouco emocionado. É a minha primeira vez que eu faço uma live dessa, ainda mais com esse peso. Pô, mas enfim, toda semana. Braga. Toda semana acaba rolando. Então, Glauber Braga não é exatamente pejorativo, né? Não, de forma alguma. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui esse... Eu também não sei se estou bem, enfim, não sei, assim, você está me ouvindo bem, Glauber? Eu estou te ouvindo bem, estou com um fonezinho aqui no ouvido, para mim tá legal. Tá, Glauber. Em primeiro lugar, agradecer pela sua disposição de vir aqui debater com a galera e conversar sobre as questões que envolvem o futebol e o seu mandato e onde você se posiciona. E, em primeiro lugar, agradecer acho que o mais importante disso tudo, e acho que até por isso que você está aqui nessa noite, é o apoio que você deu a um dos times do nosso campeonato que sofreu um ataque bastante severo do deputado estadual lá de São Paulo, que botou ele numa lista, que ia entregar para a Polícia Federal, acusando a gente. Na verdade, quando acusa um dos nossos, é de todos, né? Essa acusação de ser terrorista e de lei de segurança nacional. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, enfim, e queria dar o espaço aí para você, primeiro, falar sobre qual é a sua relação com o futebol, assim, se você é um atleta, se você é um mero torcedor, se é um cara que deixa para lá, enfim, boa noite, em primeiro lugar. Mas, pô, prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Não tenho que agradecer, né? Isso foi quando organizadas antifascistas foram para a rua, fizeram a distribuição de nomes, tentando um processo de intimidação, né? Circulando listagens de pessoas que eram antifascistas, para que eles viessem a ser responsabilizados, colocados como terroristas. Nada diferente do que a gente já sabe que acontece no mundo inteiro contra quem se levanta, né? Contra a arbitrariedade, contra o fascismo, contra quem luta. Exatamente. A minha relação com o futebol, eu sou filho, meu pai era jogador de futebol, não chegou a se profissionalizar. Olha, que curioso, não sabia. Não chegou a se profissionalizar, mas era um bom jogador de futebol, todo mundo fala isso. Lá em Friburgo? Lá em Friburgo. Tanto ele como o meu tio, Sérgio, os dois jogavam muito bem. Eu passei a minha infância inteira chegando nas rodas com meu pai e as pessoas da cidade falando: joga bola bem igual o pai. Tal, né? Que legal. Nunca fui bom. Você não, mas só a lembrança do pai já valia, né? Não, bacana. Mas eu era aquele lateral direito esforçado, mas nunca fui um grande jogador. Mas um dia eu pedi para o meu pai para me acompanhar ao treino, para poder estar lá junto comigo, acompanhar. E aí, no final do treino, eu fui perguntar para ele: pai, e aí? Gostou? O que você achou? Ele falou: meu filho, gostei. Vai brincando aí, mas vai cuidar de outra coisa na vida. Vai estudar, né? Vai estudar, né? Às vezes o pai fala, né? Vai estudar. Glauber, assim, você é de Friburgo, né? Eu sou de Friburgo.
a terra do nosso querido friburguense, enfim, não sei se você qual é a sua relação com o clube, se o clube também é usado, e acho que a gente pode até caminhar com isso com relação mais para frente, mas se o clube é usado com relações políticas, se o capo da cidade de ocasião acaba tendo interferência, e qual é a sua, assim, sua relação? Assim, é um clube bastante simpático para os torcedores aqui do Rio, assim, é sempre... vai, desculpa. Não é isso, como todo clube vive muitas dificuldades, né? As dificuldades cotidianas. Então, depende de apoio, né? Também do ponto de vista local, de patrocínio, daquilo que possa alavancar, mas não sinto esse tipo de interferência dessa forma, até onde eu conheço, né? No meu conhecimento limitado, de um processo de orientação que exclua outras correntes políticas no apoio ao clube, não sinto dessa forma, não. Alguém falou do Estrela do Mar é o grande campeão de Friburgo. Eu não conheço o Estrela do Mar e nem conheço o futebol de Friburgo, mas algum dos nossos, alguém da nossa audiência está. Então, um grande salve para o nosso querido Estrela do Mar, que eu não tive o prazer de conhecer ainda. Glauber, enfim, a gente está aqui num momento complicado, assim, de maneira geral, a conjuntura é bem difícil. O Clube Estrela lá de São Pedro, ele passou aqui colocando lá. Ah, é? Enfim, e o futebol acaba sendo, ao mesmo tempo, refém, sendo ponta de lança e sendo usado como instrumento de propaganda nesse momento. De maneira geral, acho que não é segredo para ninguém, assim, de quem acompanha um pouco mais, do que foi a volta do futebol do Rio de Janeiro, servindo como instrumento de propaganda para dizer que estávamos numa normalidade e que vamos abrir tudo e que a economia tem que girar. E ao passo disso veio a grande questão que foi a MP 984 do presidente Bolsonaro com relação, para agradar talvez, aí estamos aqui apenas numa ilação, talvez, mas com bastante base teórica para admitir isso, para agradar algum dos clubes, para voltarem e terem ganhos financeiros com relação à transmissão. Eu queria entender, saber de você, um primeiro panorama do que você achou da edição da MP e do que você acha que é o papel dos clubes nesse momento. Assim, acho que é o grande. Acho que tem até muita audiência aqui. Daqui a pouco tem a grande final, o Flamengo e Fluminense, está sendo ainda debatido nos bastidores, quem vai passar, quem não vai passar, tribunal. Eu queria saber, primeiro, a questão da promulgação da MP por parte do presidente. Assim, se você... Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, né, do que é o torcedor, a paixão do brasileiro atravessada pelo futebol, pelo esporte, e o que são diretorias, né, o que são cartolas, o que são representantes, muitas vezes, de federações que não representam o que é a vontade da maioria dos torcedores ou um futebol que possa ser inclusivo, né, que possa ser amplo, né, que corresponda a essa paixão do brasileiro. Então, assim, eu, claro, não tenho como não dirigir uma crítica a esse trabalho que foi feito entre o governo Bolsonaro e a representação, a diretoria dos clubes que foram lá fazer uma negociação essa que acaba indo na linha do que é a lógica nacional, lógica essa de que temos que diminuir os nossos esforços no que diz respeito aos efeitos da pandemia a partir de uma pseudo-naturalidade e sem com que o governo federal invista no que tinha que investir, né? Que era na garantia da vida das pessoas, que era na garantia econômica para que as pessoas pudessem sobreviver efetivamente num período tão duro como esse que a gente está vivenciando. Toda a estratégia narrativa do Bolsonaro foi traçada a partir desse lugar e a ação que os representantes dos clubes fizeram junto ao governo acabou servindo como um palanque para essa narrativa. Bom, dito isso, o que traz a MP, né, direito de transmissão
Porque a gente vai ter que se debruçar e votar sobre isso lá. Não, obviamente isso é um debate que está em aberto, enfim, obviamente tem várias questões ainda nebulosas, mesmo na legislação antiga, mesmo assim, daqui para frente, mas acho que o grande problema que acho que as pessoas ligadas ao futebol, enfim, conseguem enxergar é o momento de se discutir isso, assim, querer discutir isso quando nem está tendo jogo, ou para forçar que tenha jogo, e para forçar em tendo jogo, para, assim, fazer isso como estratégia para atingir a rede de televisão que, em tese, é oposição a mim, enfim. Eu acho que o momento é o grande problema, né, de maneira geral. E nisso, como medida provisória, é um problema a mais, porque ela acaba gerando efeitos imediatos e ela pode ser votada imediatamente também no plenário da Câmara. Sim. Então, assim, como não estão tendo as comissões especiais, o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, pode chegar lá e botar para votar. Bom, nessa situação, eu não estou preocupado numa disputa que possa ser de uma lógica bolsonarista, nem mas também não vou ficar aqui fazendo o papel da Globo, né? Também. Nessa luta eu quero mais que a briga ganhe, né? Aí a minha pergunta né? E por isso eu acho que nesse período vai ser muito importante diálogos como esse que a gente está estabelecendo aqui. Claro, claro. Dá nessa medida provisória para a gente forçar uma posição, porque vai ser lá nomeado um relator, para que o interesse prioritário que esteja em jogo e que possa estar sendo votado positivamente seja da grande maioria de torcedores, para que a gente tenha a garantia do direito a torcer de uma forma popular e não elitizada, porque se tiver, e se a gente conseguir construir algo, eu acho que a gente tem que pegar o que é esse texto, apresentar para o relator da matéria e forçar ele a isso. Virar para ele e dizer, olha, não estamos aqui nem para discutir a articulação do Bolsonaro, nem a briga com a Globo. Estamos aqui para discutir o que é o direito da maioria dos brasileiros e brasileiras que são atravessados e apaixonados pelo futebol, né? Eu entendi seu ponto, eu só, assim, aí eu vou dar meu pitaco rápido sobre o tema, enfim. Eu acho que também a gente ficar aqui o democracismo às vezes acaba atrapalhando também, porque assim, porque se a maioria dos torcedores do Flamengo e Corinthians ficarem felizes, né, ele está formada uma maioria provavelmente da população, né, ou do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, enfim, dos grandes clubes que são os grandes ganhadores de dinheiro da própria TV Globo, e tem a massa de torcedores que os apoiam, obviamente. Acho que a grande questão ali é de decidir do que a gente vai daqui para baixo ali. E é isso que acho que isso... Mas e a minha preocupação em particular é o quanto é possível dialogar com as pequenas agremiações, com os clubes das cidades pequenas, enfim. Esse eu não sei se é um mote, ou se isso interessa. Podemos chegar à conclusão de que esses clubes não vão fazer parte do negócio. E é uma questão, mas não me agrada esse tipo de orientação. Mas... Eu, pessoalmente, tenho uma questão que eu tenho que lidar com ela, né? Claro! Tem uma medida provisória lá, medida provisória é essa que vai ter que ser votada, e nessa votação o parlamentar vai ter que colocar o seu voto sim ou o seu voto não. Nesse processo de votação numa medida provisória como essa, que está sendo tocada lá, o que se teve foi um tipo de articulação que, na exclusão, já foi muito antidemocrática, né? Ou seja, por conta daqueles que trataram a partir dos interesses que foram negociar e que negociam. Então, acho que assim, naquilo que vai ter que ser votado, eu acho que é obrigação minha, dá para que a gente avance num processo de maior democratização, maior debate sobre isso, para que a gente não discuta interesses muito limitados, mas eu concordo contigo em gênero, número e grau. Onde tiver espaço, eu acho que a gente tem que ir para uma outra lógica, né? Uma lógica que seja de democratização de fato, né? Do esporte, do futebol no Brasil como um todo, e não uma lógica só. Porque isso não seria via medida provisória, né? Isso em tese consolidado, né? Esse debate provavelmente não seria a partir de uma medida provisória que aí tem que discutir tem dia, né? Tem prazo, tem que dar sim ou não, enfim. Acaba que a gente pode fazer essa discussão lá também, né? Ou seja, levando as nossas teses,
apresentando as nossas posições, porque tudo acaba sendo um acúmulo de força, né? Você vai, claro, mesmo que você tenha uma posição que seja minoritária num determinado ambiente hoje, você vai levando sua tese, esperando que um dia ela possa ser majoritária. Sim, claro. O Glauber, aí não sei se tem algum tipo de feeling, óbvio que eu acho que a atividade parlamentar nesse momento de pandemia, como não tem o dia a dia, vocês não conversam, e aí não tem que conversar nem com as pessoas da oposição e saber exatamente. Tem algum nível de. Você acha que tem algum nível de acúmulo de debate já dessa MP, assim, o quanto isso tem caminhado, se isso tem passado. Dado a gravidade das coisas que estamos discutindo nesse momento, né? Enfim, de pandemia, de garantia do emprego e a questão da água, por exemplo, que você tratou brilhantemente, quero aqui elogiar, enfim, pelo seu papel firme e poderoso nesse momento. Mas nesse meio, você acha que já tem algum caldo de cultura nessa questão da MP ou está muito incipiente e as pessoas estão deixando passar? Eu ainda não me arriscaria a dizer qual vai ser o resultado dessa votação, né? Porque a medida provisória ela vence em agosto, mas pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser votada a qualquer momento, ela ainda não está perto do prazo final em que ela precisa ser votada para que os seus efeitos continuem valendo. O que eu posso te dizer é um pouco da experiência parlamentar, do que eu tenho certeza que vai acontecer, né? Os lobbies vão se cruzar de um lado e de outro num processo de convencimento para fazer a sua vontade prioritária prevalecer, né? Por isso que eu acho que é importante a nossa posição, esse diálogo que a gente está estabelecendo aqui, porque a gente pode se colocar numa posição alternativa aos dois lobbies que a gente já sabe que vão entrar em cena para tentar operar os seus próprios interesses, né? Mas eu ainda não me arvoraria a já indicar um resultado dessa votação. Agora, por exemplo, eu saí para fazer a live com vocês aqui e eu estou acompanhando a sessão, está havendo a votação de uma matéria que libera 20 bilhões de reais para empréstimos com empresas de até a partir de 360 mil reais de faturamento. Então a gente poderia falar, sou contra ou sou a favor. O que a gente está procurando operar como política lá? Aí a gente procura trazer a nossa política. Incluir as micro e as pequenas empresas para que elas possam ter acesso aos empréstimos, né, que são aquelas que estão passando pelas maiores dificuldades, pelos motivos óbvios, e garantir os direitos dos trabalhadores ali, né, exatamente naquela medida. Claro. Então, numa outra MP que trata de outra coisa, a gente procura inserir a nossa política no debate público, nas emendas que a gente apresenta, nos destaques que a gente apoia, né, que são as alterações ali na MP. Eu acho que a gente tem que tentar fazer a mesma coisa nessa. Enfim, eu acho importante isso. Eu acho que, de maneira geral, acho que assim, os grandes clubes, de maneira geral, e aí até os que talvez tenham menos representatividade, enfim, mas eu acho que os grandes clubes com orçamentos milionários e tudo mais, eles mal ou bem eles se fazem representar. Assim, eles arrumam um jeito de se fazer representar nesse jeito. Por exemplo, eu sou torcedor do Botafogo, enfim, eu acho que alguns nós sabem aqui, tipo, tem lá o presidente da Câmara que é torcedor do Botafogo e já articulou algumas vezes e articula e faz do seu papel ali. Então, minha preocupação não é exatamente porque eu sou torcedor do Botafogo, isso aqui. Eu acho que os grandes clubes, eles claramente eles se articulam e vão querer sempre as melhores medidas para eles. Assim, eu acho que a minha grande preocupação com a MP, assim, é muito com relação aos clubes de menor porte financeiro e tudo mais, que já historicamente sofrem esse tipo de pressões partindo do Congresso, até desde o Profut, enfim, que não previa, se o cara tem uma dívida que é de X, o cara não pode nem parcelar, assim, entendeu? O cara às vezes está tendo a sede leiloada, mas o cara não, assim, que também nos pequenos clubes tem falcatrua também, tem gente que tem pilantra de toda espécie, mas mal ou bem eles representam aquela comunidade, aquele setor. E na MP dos direitos televisivos, assim, o que me causa espécime é porque assim, é um mercado que já não é regulado, né? Que, assim, de maneira geral, não existe regulação nenhuma. E vamos aqui
E eu odeio também aquela lógica, eu não sei se você concorda, que porque o futebol é um setor privado, totalmente privado. E assim, tem poucos setores na economia que recebem tanto dinheiro público quanto o futebol, assim, né? Desde de anistia de dívida, de refinanciamento, desde cessões de terreno para centro de treinamento, para construção de estádio, desde patrocínios estatais, enfim, a questão de muita coisa. Então, claramente... A lógica, eu concordo plenamente contigo, a lógica privatizante, ultraliberal, ela pode se operar em qualquer espaço, né? E opera com força no mundo do futebol. Muita né? coisa. O que era aquela articulação do Rodrigo Maia com o Pedro Paulo para colocar em votação matérias que eram de interesses específicos do setor privado para uma orientação de elitização, né? Sem dúvida. Inclusive, pesquisando aqui para a live, eu vi todo aquele debate que é a questão do clube empresa, né? Que, enfim, que a gente está... que é essa questão. E vi que você foi bastante forte e veemente com relação a isso. E de maneira isso, assim, o lobby é muito cruel nesse sentido, né? E aí a questão dos pequenos clubes, o que eu queria chegar, além dos pequenos clubes, que é uma questão importante, é a questão dos direitos dos trabalhadores envolvidos nisso aí. E acho que até o pessoal, assim, lendo a questão da MP, a questão da emenda, não sei exatamente como funciona isso, eu vi que teve várias emendas de deputados da bancada do PSOL com relação à exclusão dos sindicatos da relação dos direitos de arena e tudo mais. Não sei se você está a par desse foi detalhe. A emenda que a gente apresentou, né? Para a representação dos trabalhadores está no processo de negociação. Como é que funciona essa história? Eles editam um MP, que foi o que o Bolsonaro fez. Recebeu lá os representantes de clubes e editou o MP. Abre-se um prazo, que normalmente é um prazo curto, para apresentação de emendas que são alterações ao texto. Essa foi a nossa emenda. Aí depois o Rodrigo Maia nomeia um relator. Esse relator tem poder total. Por isso que é importante a gente acumular nos nossos temas para poder pressioná-lo. Porque o relator pode mudar tudo. Se ele quiser pegar aquela proposta do Bolsonaro e transformar numa outra coisa completamente diferente, ele apresenta na hora o seu relatório ali no plenário da Câmara com uma votação rápida, né? Então ele nem precisa das nossas emendas para fazer alterações ao texto. Mas por que é importante apresentar uma emenda que suprime alguma coisa ou que inclui alguma coisa? Porque se você apresenta a emenda antes, você tem a possibilidade de destacar. O que acaba sendo destaque? O destaque é você pedir que aquilo seja votado separadamente em relação ao restante, né? Uhum. E você pode pedir a chamada verificação nominal, que é o quê? Não, eu quero que o deputado bote o dedinho ali, a digital, para ver como que ele votou. Então, em matérias onde o deputado não quer ficar mal com o conjunto da sociedade, com a sua base, quando a gente tem um instrumento, a gente fala verificação, que normalmente é de 1 hora em 1 hora que você pode pedir, e aí quando você pede verificação de um destaque, por exemplo, se for algo que ele quer votar ali na moita, a gente obriga aquela posição dele ser pública. Então, a gente apresentou essa emenda, mas a pressão sobre o relator vale sobre todos os temas, modificação completa, inclusive, do relatório, do conteúdo da medida provisória. Não sei se me fiz entender. Não, assim, eu, mais ou menos, eu fui um antigo estudante de Direito, que não exerço a profissão, mas enfim. Mas acaba sendo aquilo um cotidiano ali, mas vai me interromper, não, Glauber, não entendi o que é isso, então, estou a desordem. Não, tô entendendo, acho que é assim, importante. Na verdade, eu acho que é muito importante a emenda apresentada pelo PSOL, até porque a lógica agora, assim, a lógica apresentada pelo MP o clube mandante pode operar e ele acumula aqueles ganhos, né? Os ganhos que são disponíveis ali, e a partir disso, enfim, cada clube mandante vai poder negociar isso de alguma forma. Em isso está garantido os 5% dos direitos de arena de quem faz parte do espetáculo, né? Dos atletas que fazem parte do espetáculo. E aí também cabe depois uma outra ponderação, se só os atletas fazem parte do espetáculo, se o massagista que ganha R$2.000 por mês e que pega o ônibus e que às vezes se infecta para garantir
esse, esse jogo no meio da Covid acontecer também não faz parte do espetáculo. Eu particularmente acredito que sim. E aí garante esses 5%, e aí é tipo aquelas paradas de circo antigamente, né? Ah, você vai ter direito a 10% da bilheteria, mas a bilheteria quem comanda sou eu, assim, quem vai ficar pegando aqui os tickets, a bilheteria deu X. E assim, ainda mais pro time adversário, assim, qual é a força de um Flamengo, o Flamengo, que às vezes pode parecer clubista da minha parte, mas um Vasco e Volta Redonda, quem garante que o Vasco vendeu o jogo por X e desse X, 5% desse X tem que ser dividido entre os atletas que estavam em campo. O jogador do Volta Redonda, qual é a força dele bater na porta do Vasco e falar, por favor, vem aqui, me dá meus 5%. E aí tu tira o sindicato disso, que é quem, em alguma maneira, pode ter uma força mais institucional e tem sua estrutura para colocar isso em frente. E aí a MP opera nessa lógica já sindical, né, que já vem, não é desse governo, né, mas já é de outros e, enfim, acho que foi um baita acerto do pessoal colocar essa questão. E acho que e tem muitos jogadores de futebol, a gente já fez até uma live aqui que fala muito do. O sindicato de jogadores é ruim, né? Acho que sindicatos são ruins como são ruins partidos políticos, como são igrejas, como são várias coisas, mas são espaços que a gente tem que ir disputar, né? Não sei se você concorda. Concordo. Eu acho que o sindicato bom, o partido político bom, né, é aquele não só que tem um programa que a gente acredita, mas é aquele que tem uma participação daqueles que, de alguma forma, estão ali representados pelo sindicato com rotina, né? Ou seja, eu dou sempre esse exemplo. Aqui no Rio tem um sindicato de base pequena, mas com uma atuação magnífica, que é o sindicato dos moedeiros, né? Dos trabalhadores da Casa da Moeda. A base pequena por quê? Porque está concentrado no Rio de Janeiro, né? Que fica aqui em Santa Cruz, na Zona Oeste, mas eles têm uma capacidade de interação, de organização, de partir para cima nas ações e se mobilizar. Mas toda quinta-feira, antes da pandemia, eles faziam uma reunião embaixo lá da árvore, prestando contas, mostrando o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de ouvir, né, os trabalhadores que estão representados pelo sindicato. Então, acho que sim, ou seja, com todas as críticas que possa se ter a qualquer sindicato, a possibilidade de melhorá-lo é disputando ele ou ampliando o processo de participação em relação a ele. E nesse caso em específico, você tira de interesses muito delimitados e você fala, vamos discutir com uma maior participação dos interesses dos trabalhadores nessa história, é uma forma de democratizar minimamente aquilo que já foi feito de maneira atravessada, né? Com essa MP, da forma como ela foi articulada. Não, e ela foi um duro golpe, né, no sindicalismo futebolístico, assim, ela é feita para ir, assim, não que todas as ações do atual governo não tenham sido nessa linha, né, mas eu acho que é importante frisar isso. Eu queria, outra coisa que eu ia falar para você, em primeiro lugar também, assim, agradecer as pessoas que estão na live, assim, tem muita gente falando aí, assim, já apareceram até uns robozinhos aí falando, Glauber esquerdista, sei lá o quê. Aqui é uma live de um campeonato que se afirma como popular e que já foi atacado por esse mesmo tipo de pessoas, e a gente está aqui e está muito grato de ter o deputado Glauber aqui com a gente. E nessa esteira, Glauber, eu queria aproveitar para eu vi uma live sua, enfim, pós aquele ato da Paulista, com as torcidas antifascistas, e eu queria saber de você o que você achou daquele momento, o que você acha que as torcidas de futebol, com a sua juventude, com o seu ímpeto de luta, às vezes muito, né, muito fluido, né, de maneira geral, as aspirações não são exatamente da luta direta ou da tomada do poder, em último caso, mas o que você achou disso? E eu queria saber de você o que você acha, assim, desses movimentos e o quanto eles podem agregar no atual momento que a gente vive no país. Bacana. Primeiro dizer assim que também agradecer, né, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, mandando mensagem.
Eu não consigo dando nem força. dar conta, assim, é tanto. E, Achei que ia poder dar conta de responder as pessoas, mas e não dá. Tô aquele. até para bloquear alguém, mas eu não consigo. Enfim, vamos lá, vamos Não, tentando, mas eu vai, acho, vamos lá. deixa aí. Inclusive o eleitor de Bolsonaro, que está aí, agride e tal. Eu fazia antes da pandemia, agora faço nas redes. Toda segunda-feira, um meio-dia, uma roda de conversa no Largo da Carioca, no centro do Rio. E você pode. Glauber, eu queria fazer só um parênteses antes da sua pergunta. A Claro. gente não se conhece pessoalmente, né? É a primeira vez que a gente está dialogando, obviamente. Eu fiz movimento estudantil, já fiz parte de organizações de, de esquerda, fui filiado a partido político. Estou afastado um pouco da luta institucional há algum tempo. Jogo futebol, jogo pelado com meus amigos, a gente organiza o campeonato. Mas, assim, eu trabalho no Largo da Carioca. Em sendo assim, várias vezes, várias e várias manhãs eu vejo você lá com a paciência, rapaz, que é um negócio que a paciência é revolucionária, né? O que é bastante bacana. Às vezes vem várias vezes pessoas aleatórias e tudo mais. E eu sempre te vejo lá, eu quero assim, saudar a iniciativa, acho que o contato com o eleitor e com a base, ou com o não eleitor, né? Eu acho que talvez o mais importante, às vezes, é o não eleitor, né? Era Queria isso. saudar isso. Pô, Vá. bacana. Era isso que eu ia dizer. Que bom que você já conhece um pouco desse trabalho lá, porque de vez em quando a gente está fazendo a roda de conversa no Largo da Carioca, antigamente muito mais, agora cada vez menos, é verdade, mas passava alguém dizendo Bolsonaro. E ao invés da gente repelir, a gente fala assim, eu pego o microfone e falo, gente, tem alguém pedindo socorro aí. Dá um abraço nele, chama para conversar, tá certo? Porque assim, Bolsonaro tem que ser combatido. Moro, na minha avaliação, tem que ser combatido. Malafaia tem que ser combatido. Mas alguém que em algum momento, de maneira circunstancial, se encantou com isso, tem que ser disputado, tá certo? Não estou falando aqui do militante de extrema-direita, organizado, fascista, que já está ali para o cumprimento daquela missão. Já tá em Mas, outro. mas os perdidos, né? Vamos disputar, vamos procurar estabelecer um diálogo de disputa política, né? E é o que a gente procura fazer ali no Lago da Não, e Carioca. vamos ter que fazer, né? Vamos ter que fazer. Vamos, essa é uma necessidade, né? É a tarefa do momento, né? Não Mas eu existe. acabei me fugindo da pergunta que você tinha É, feito é verdade. inicialmente. Qual que era? O... Não, não, era questão do sindicato. Não, Não, você fez alguma pergunta, eu ia fazer essa introdução, mas aí eu acabei perdendo aqui mas a o gente raciocínio. Daqui a chega pouco a lá. gente lembra. Conversando, a gente Daqui a daqui a pouco a gente pouco. lembra. Desculpa, então. A Eu acho que gente... foi meu parente que foi o grande Nada, problema nada. nisso aí. Nada, que isso. Mas eu acho que é um parente importante. Na verdade, eu tinha até pensado em falar no começo. Falei, cara, assim, eu trabalho lá na Carioca, enfim, e sempre vejo você lá. E assim, tem vários amigos. Ah, Quando eu falei, lembrei, vou fazer. lembrei. Ah, Lembrei do que você falou. Você me então, perguntou sobre a relação com a movimentação que aconteceu pô, antifascista e da era o UFPB nosso e tal, tema. É né? verdade. E aí É eu porque o comecei. rapazinho apareceu aqui, ó. O rapazinho Então, apareceu, atrapalhou tudo aqui. Mas eu, vamos eu lá. já procurei estabelecer, ainda no mandato anterior, uma relação com membros de organizadas antifascistas, né? Ou organizadas de esquerda no Rio. E nesse contato, nessa relação, eu já tinha apresentado um projeto no mandato anterior que era a possibilidade de garantir manifestação política de torcidas nos estádios, né? É um dos maiores crimes, né, que podem existir hoje, é tipo você não poder andar numa faixa fora fulano. Hoje em Exatamente. dia, pelo E menos aqui no que, Rio, não sei e que se mais. inclusive, colide diretamente com o que é a representação do que está no próprio texto constitucional, com todas as limitações que ele tem, né? Claro. Então, eu apresentei esse projeto e, a partir dali, começou um diálogo, um debate, uma admiração, né? Por esse trabalho que as organizadas iam fazendo. Depois participei de encontro na Câmara, onde entendi mais o processo de criminalização que se opera também, né? Por parte de determinados segmentos, a partir de uma estruturação política. E nessa compreensão, não me surpreendeu o que aconteceu com as organizadas antifascistas, mas me encantou o que eu vi em momentos diferentes. Que assim, eu fui na primeira que aconteceu
com mais divulgação, porque já vinha acontecendo de 2 outros episódios, mas a que teve mais divulgação na Paulista, eu estava lá. E o que eu vi? Eu vi que tinha alguns militantes organizados de partido político, mas tinha uma moçada grande que eu não conhecia e que não era necessariamente organizada de partido político e que era organizada na torcida. Que o pessoal está falando aqui da galera que tem censura prévia das faixas, assim, tá falando de Goiás aqui, agradecer a audiência de Goiás, assim, sabia que estavam chegando tão longe, mas aqui no Rio é igual, assim, você não pode, uma faixa sua, um papel escrito, enfim, fora qualquer coisa, já assim, o GEP, que é o grupamento daqui, já te tolhe e tudo mais, enfim, terrível. Esse foi um projeto que a gente apresentou lá e estamos procurando debater, está lá na Comissão de Esportes da Câmara. Inclusive, quem quiser conhecer o número do projeto, eu tuitei sobre o assunto hoje, está lá no Twitter. Vou anotar também, aqui. né? Tá lá no Twitter o projeto. Mas você sabe o número ou não? Pô, de cabeça eu não sei, mas está lá no meu Não, beleza, mas no teu Twitter tem lá, né? Tá lá. Tá, vou dar uma pesquisada. E aí o que eu vi, né? Eu vi uma moçada que também não era organizada em partido político, mas nas torcidas, né? E eu vi ali as contradições, as dificuldades, os conflitos relacionados às torcidas em períodos anteriores, que estava muito caloroso, evidente ali na hora que as torcidas se encontravam. E eu vi o grito de democracia representando um bocado de coisa diferente, né? E você sente nos diálogos que você vai vendo, no contato com as pessoas. Porque democracia, para alguns que estão nos vendo, ou alguns que podem acompanhar uma conversa nossa, pode representar que não feche o Supremo, que não feche a Câmara dos Deputados, e para outros pode representar muito mais do que isso, inclusive. Pode representar comida na mesa, pode representar não morrer com a política que estava sendo tocada pelo Bolsonaro, de uma quarentena que boa parte daqueles que estavam ali não estavam tendo condições de fazer, né? Então ali existia algo muito vivo. Ó, deram aqui já, projeto 10702, ó, já. Pronto, falaram aqui. Então, o pessoal é bom, os seus secretários aqui, seus assessores aqui. Eu não entrei aqui porque senão ia sair da live, mas que bom que o pessoal ajudou aqui. Então, eu vi isso muito forte no primeiro encontro, né? No segundo encontro, que já foi no Largo da Batata, mais organização política de movimentos já com um acúmulo em organizações de esquerda, muita presença também de coletivos e do movimento negro, da luta antirracista, né? Então houve ali um casamento fundamental, importantíssimo, também muito relevante o segundo encontro, né? Características diferentes por momentos diferentes. De um dia para o outro, já não dá para você repetir a mesma coisa, né? São energias que se somam a partir de conjunturas que vão se modificando, né? A conjuntura globalmente pode permanecer a mesma, mas os dados que materializam uma conjuntura, eles diferem, né? São diferentes. Os gritos vão mudando, né? E vão tentando... Então, assim, foi o grande... Eu definiria, sabe, para você que na minha avaliação, na avaliação do nosso mandato, a gente teve desde o início do governo Bolsonaro 2 grandes ações, movimentos, organizações que despertaram um furar de bolha e, ao mesmo tempo, um ataque limitador ao que é o avanço fascista bolsonarista. A primeira as manifestações dos estudantes, né? Ainda no ano anterior, lá no início. No início, né, em 2019, em maio, a primeira, né, onde você teve uma mobilização fundamental, e agora na luta antifascista, na luta antirracista. Porque não dá para esquecer que onde que a gente estava até muito pouco tempo atrás. A gente estava com o Bolsonaro, estava primeiro com o Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, lançando uma nota pública dizendo que se pegassem o celular do Bolsonaro, ele ia dar um golpe. Estava com o Eduardo filho Bolsonaro... dele, né? O filho dele falando que
dizendo que, olha, não é se vai ter ruptura, é quando vai haver ruptura. Era o Bolsonaro dizendo, acabou, basta e tal. E incentivando todo final de semana aos seus militantes a estarem na rua ocupando os espaços públicos, né? A gente está numa situação menos pior hoje, e na minha avaliação, boa parte disso se deve a uma demonstração de força contundente que virou e disse o seguinte, olha, não pensem que vocês vêm com o signo da violência e a gente vai abaixar a cabeça para vocês, a gente vai enfrentar porque a gente não pode aceitar esse fechamento de regime que vocês estão tentando operar de qualquer maneira. E a conformação social, assim, você que esteve lá, assim, você acha que era a galera mais pauperizada, se era a galera jovem, como é qual era exatamente muita juventude, muitos jovens e classe trabalhadora, pessoas que estão sentindo na pele os efeitos dessa política de morte de Bolsonaro. Inclusive nos encontros, né? Os encontros muito emocionantes e tensos, às vezes, né? De uma torcida né? chegando, vem o Corinthians, vem o lugar, e aí se encontram ali. Então, o que eu vi lá, classe trabalhadora e muita juventude, foi o que eu vi. Né? Importante. E eu acho que importante aí também, falando do seu mandato, assim, você milita num partido e que as pessoas, a gente vai desacreditar, assim, essa juventude vai desacreditando, né, das organizações políticas e tudo mais, porque acaba, assim, aqui no Rio, por exemplo, na época da construção do Maracanã, na época da questão da Copa e das Olimpíadas, a gente teve todo um movimento que talvez também envolvesse muitos jovens, envolvesse em setores das torcidas que gritavam contra... Porque tem aquele setor da torcida organizada que tem seus conchavos com as diretorias, né? Mas a torcida organizada, assim, eu já participei, nunca fui diretoria, nunca mais, mas eu era um morador de Campo Grande e para vir de trem para os jogos de futebol era melhor vir organizadamente, até por conta da violência urbana, enfim. E era melhor assim e eu me envolvia ali. E assim, tem a grande maioria é exatamente isso, assim, não está envolvida com os esquemas grandes, tanto dos clubes ou fora deles. A grande questão é como fazer isso, né, conseguir dar algum nível de organicidade, assim, daqui para frente, né, porque as lutas são essas, né, as lutas vão continuar existindo e tudo mais. Acho que esse é o grande debate, enfim, acho que a sua presença lá já pelo menos dá a luz de que não é todo mundo igual, não é todo mundo... Você sabe uma coisa que eu acho que é interessante, que é uma discussão que está muito presente dentro da esquerda, né? A esquerda... A nossa discussão, né? A pergunta do milhão da esquerda é essa, né? E discute muito o seguinte, se discute, temos que furar a bolha, tá certo? Sim. Mas você, para furar a bolha, você pode decidir para onde você quer ir, tá certo? Ou seja, furar a bolha não é furar a bolha de qualquer maneira, né? Você tanto pode querer furar a bolha, tentando convencer, por exemplo, a Suzana ou explodir a bolha, a Suzana Vieira a não ser lavajatista, o que é muito mais difícil, ou você pode tentar furar a bolha indo para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, indo para a Baixada Fluminense, que no passado não votou na direita, mas que nessa eleição votou majoritariamente na direita, né? O estado do Rio de Janeiro foi um estado que votou assim. Então, assim, furar a bolha tem que ser, na minha avaliação, ir para a base num diálogo, principalmente com as camadas populares que estão sofrendo prioritariamente os efeitos da política econômica e da política de morte que está sendo colocada em prática pelo governo Bolsonaro. Porque senão fica aquela história como se furar a bolha fosse só reconquistar uma parte ou da classe de quem já esteve aqui com a gente, né? Um discurso mais moralista ou udenista, ou ter um processo de conquista de uma direita que nunca esteve do nosso lado, sabe? Ou seja, eu acho que assim, a nossa energia prioritária tem que estar com o povão, né? Tem que estar junto ao povo que está sofrendo prioritariamente essas consequências, porque o Bolsonaro faz isso. O que ele faz? Bolsonaro tem ali, as pesquisas dá 20% a 30%, né, de pessoas que aprovam o governo dele. Ele trabalha para fazer com que esses que aprovam sejam transformados em militantes fascistas. Então ele trabalha o tempo inteiro, né? O discurso dele, a prática política é voltada para isso. Acho que a nossa grande tarefa
é fazer com que aqueles 40% que rejeitam o governo Bolsonaro possam se sentir à vontade para serem militantes antifascistas com a capacidade de defender um projeto de esquerda. E se a gente não consegue, de maneira alguma, apresentar soluções reais para a vida das pessoas, a gente perde a capacidade também de encantar, né? Então, acho que essa deve ser a nossa preocupação, onde a gente deve colocar as nossas energias prioritárias. É isso que eu tenho procurado me dedicar. Eu queria só saudar aqui que tem um dos clubes do Barbosão, que é o Ingreve, já um nome já bastante sugestivo, e que é da Baixada Fluminense, formado, tem bastante professores entre seus atletas e tudo mais, que estava falando aqui do tipo, a Baixada, tem que vir na Baixada, enfim, acho que é um grande estímulo, e o futebol acho que serve como capitalizador disso tudo. E aí, pegando nesse contexto, Glauber, do quanto e a força das torcidas e quanto a juventude que torce e vai para os estádios e tudo mais são atacadas, né? São atacadas pela polícia, pela violência, são atacadas pelos seus próprios clubes que cada vez tentam elitizar o acesso, né? Ou ao elitizar acesso, elitizar até a própria maneira de torcer, né? Você não pode criticar, você não pode ficar em pé, aí, enfim, é muita coisa que o jovem torcedor sofre, né, no dia a dia para ter que acompanhar o seu clube. E aí eu queria pegar, como o nosso debate aqui é futebol e congresso, e teve recentemente a grande questão, um grande debate no Congresso sobre a questão do clube empresa, que, enfim, tem alguns amigos botafoguenses que provavelmente assim, devem estar assistindo a live e vão, assim, me odeiam de maneira geral, que é porque eu sou um combatente ao clube empresa, ou à venda, ou virar uma SA e sair distribuindo para interesses outros que não sejam esportivos. É uma questão que é uma paixão, né? Que é o que nós é o que me foi ensinado na vida, que é enfim. Assim, eu sei que você teve um comportamento bastante contundente com relação à questão do clube empresa. Eu queria saber de você, e assim, para falar para a galera aí, o que você pensa sobre essa questão. Na época a gente utilizou, né, modelos internacionais, o que já vinha acontecendo no Brasil, o que a gente considerava que não era positivo, mas eu acho que tem uma questão que está no centro dessa discussão, que é o processo de democratização. Democratização dos clubes, democratização da política, democratização do futebol. E quem estava operando, inclusive como relator dessa matéria, era o mesmo, né, do grupo político que operou o processo de elitização do Maracanã. Ou seja, são os mesmos personagens que, a partir do atendimento de interesses privados, operam uma política de exclusão, né? Então, acho que esse é o centro do negócio. Ou seja, a gente quer uma política que consiga democratizar a paixão, ou a gente quer uma política que venha a limitar a possibilidade não só de se apaixonar, mas a possibilidade de exprimir sua paixão pelo futebol, pelo esporte, nos mais variados. Porque isso, no geral, já é bastante assim, e só tende quando tiver que responder os interesses de investidores chineses, sabe-se lá, né? Hoje está custando R$300 botar a camisa oficial e ajudar o seu time. Imagina o que teremos daqui para frente. Acho que esse é o grande ponto, né? Acho que E acho que esse é o debate que falta, às vezes, assim, de maneira assim, até acho que das questões, né, progressistas, que é o quanto fazer um contraponto, né? Ok, os clubes estão endividados, a gente está sabendo disso, não é novidade para ninguém, atrasa salário, mas o porquê que a solução disso é a gente abrir a porteira e virar a panaceia, ficar recebendo dinheiro de um site de apostas da Mongólia, e aí eles que vão apitar o nosso futuro. Ao invés disso, a gente falar, por que não chamar os torcedores desse clube, que é quem de maneira geral vão querer fazer o bem, né? Vão querer estruturar aquilo da melhor forma possível. E a gente não acha isso, a participação popular é sempre muito agredida, né? Não, se botar esses torcedores para decidirem, tá tudo errado. O negócio é vir um CEO aí do sei lá onde para dizer onde
qual é o lateral direito que tem que ser contratado. Eu acho que isso é terrível, né, de maneira geral. Essa criação de consciência. E os caras ganham PV e ganham tudo para ele repetindo isso, né? E as pessoas vão comprando, né? Isso que é muito ruim, né, de maneira geral. Eu acho que essa é a nossa tarefa, né? Gerar fricção numa política que seja ampliadora da democratização, né? Eu me lembro, criança, meu pai sempre que aparecia o jogo no Maracanã, ele fazia questão de dizer, né? Eu estava ali na geral, atrás daquele gol, no momento que fez, ia toda semana e tal, né? O Maracanã que eu fui a primeira vez já era muito diferente do Maracanã que ele foi na adolescência e já era muito diferente quando eu fui depois há pouco tempo. Ou Esse de seja, agora, daquele então, que eu sou tinha ido. suspeito. A Eu senti primeira bastante tristeza, Glauber. Eu sendo bastante sincero. Eu sou um frequentador do Maracanã. Eu fui com meu pai a primeira vez em 1991. Eu tinha 6 anos de idade. Aquilo me causou um espantamento do quanto aquilo era, né? Gigante. Eu fui naquela que o Romário, a minha primeira vez no Maracanã foi naquela primeira vez que o Romário fez os 2 gols no Uruguai na eliminatória da Copa, Ah, né? 93, É, sim. aquela Não foi sei minha nem qual é a primeira. cidade, Glauber. Eu tô com 38. Olha, Completei agora há próximo, pouquinho tempo. 35. Mas enfim. Foi a minha primeira lá. Então, assim, o que ele viveu já era algo mais popular e democrático do que eu vivi a primeira vez, e hoje, então, nem se compara com aquilo que eu vivi da primeira vez. Então, assim, eu não posso estar daqui a 10 anos, né, defendendo que seja ainda menos inclusivo daquilo que a gente já É tem isso. como É isso. demonstração hoje. Tem que ser o caminho contrário, né? Ou seja, como é que daqui a 10 anos a gente vai ter o espaço do futebol cada vez mais popular e democrático? E a gente não pode cair no negócio fácil, assim, também, porque acho que para os políticos, de maneira geral, isso deve ser bastante difícil, por exemplo. Porque às vezes defender o indefensável, né? Porque vocês querem que tenha menos dinheiro, tenha menos crédito. A questão não é essa, a questão é que, tipo, a gente pode defender tudo isso desde que o principal ativo de um clube de futebol que seja grande é a sua torcida e sua gente, né? Que sem eles o clube inexiste. E aí, eu acho que tem um pessoal aqui que já pediu aqui nos comentários que é a questão importante, que é o quanto o futebol. E aí eu já falei dos clubes pequenos lá atrás, mas eu queria falar do futebol de várzea, que é onde a gente se posiciona, enfim. O quanto quando isso tudo virar mercado, né? Se a gente vai trabalhar, acho que a gente, eu tadinho de mim, mas você com o seu mandato, enfim, a gente, né? E com os mandatos que vão tocar esse tipo de luta, tentar evitar a privatização geral e restrita de toda e qualquer paixão que as pessoas tenham. Mas, assim, o projeto vai caminhando, né? E às vezes a gente vai tendo perdas. E as pessoas, às vezes, procuram se envolver nos campeonatos de várzea e de jogarem bola e de tudo mais, por onde conseguir se inserir, né? E acho que o, a grande importância disso é de estar perto e tudo mais. E até nisso, eu acho que tem muito ataque e tem muito, assim, tem pouco ou zero apoio dos órgãos estatais, assim, que poderiam estimular, né? Dado que vocês estão reclamando que esse futebol ali não tem acesso. Vamos então criar um novo futebol aqui, mas isso não é de interesse de ninguém. Tanto quanto a questão dos campos de futebol, assim, que cada vez mais estão sendo jogados para especulação imobiliária. A gente sofre muito aqui no Rio de Janeiro com a falta de campo, assim. Não tem campo para jogar futebol, ou esporte futebol, né? Com 11 de um lado, 11 do outro. Na cidade do Rio de Janeiro tem pouquíssimos campos, assim. As pessoas aqui que estão aqui na live, que são do campeonato, podem dizer. Acho que uma defesa sobre pelo menos os campos de futebol, assim, que é onde as crianças podem jogar, os adolescentes podem jogar, e os burros velhos também, que querem, às vezes, trocar sua bolinha. Por exemplo, o Crivella recentemente teve o campo do Everest lá, que era um campo histórico, 40, 50 anos lá em uma, vai virar um Minha Casa Minha Vida, enfim, é difícil, assim, acho que esse entendimento do que é o futebol como, de maneira geral, acho que é importante.
até, assim, não só para o seu mandato, mas... E acho que é um momento importante para a gente fazer essa discussão, inclusive, né, porque essa política, ela é claro que ela vem de uma orientação nacional, mas ela é muito discutida nos territórios, né? E a gente está aí nesse ano nas eleições municipais, de que forma que as prefeituras vão lidar com todas essas questões, né? Então acho que é um momento bom, inclusive, da gente estar colocando a agenda. Eu quero aprender muito com vocês, né? Com a experiência que vocês já vivenciam, quero me colocar à disposição para isso. A gente agradece bastante, assim, a gente sofre muito. Quero ser um aluno aplicado para conhecer mais daquilo que vocês já acumulam e vivenciam, né? Eu estava ouvindo aqui, vendo um dos comentários, um dos companheiros estava falando assim, mas o processo de profissionalização diminuiu a paixão? Não é isso que a gente está dizendo, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário, o que a gente está dizendo é o seguinte, um processo de profissionalização não é sinônimo de um processo de elitização que queira limitar a paixão, né? É isso. De exclusão, né, de maneira geral. Né? Profissionalizar, ninguém em tese é contra a profissionalização de nada. Assim, a partir do momento que isso não vire contra a própria essência. É o que me parece, é o que eu acho, mas enfim. Não, perfeito. De maneira geral, acho que é isso. Glauber, assim, a gente está chegando. Assim, o Instagram derruba a gente daqui a alguns minutos. Eu queria agradecer assim, imensamente, assim, eu acho que essa última fala do ponto de apoio, eu quero colocar aqui, eu acho que falo em nome de todos, do Campeonato Barbosa, assim, que é o campeonato que sofreu um ataque brutal, assim, acho que quando um dos nossos jogadores ele entra em listas apócrifas, não, porque tem o nome lá do deputado, que não vamos dar palanque para ele aqui, bota tanto um atleta nosso, quanto um time que faz parte do campeonato para ser perseguido, a gente tem que serrar fileiras todos juntos. Acho que em nome de todo o campeonato, a gente quer agradecer muito a sua participação, acho que foi rico o debate, acho que tem que abrir um canal de diálogo. Assim, eu particularmente tenho um monte de coisa para dar de ideia, assim, a gente anotei um monte de coisa aqui para falar, mas enfim, acho que o papo foi fluindo, acho que a gente tocou nos principais pontos do que está sendo discutido hoje dentro do Congresso e queria agradecer e saber que você é um ponto de apoio. Queria pedir sua palavra final aí sobre o que você acha desse momento, o que o futebol vive, de onde a gente pode... O que você acha que onde o parlamento e onde um mandato de esquerda popular pode apoiar essas lutas? Eu queria agradecer mesmo. Eu me senti completamente à vontade aqui. Imagino que a turma que tem acompanhado aí tenha sentido dessa forma, né? Não fiquei escolhendo palavras, né? Fiquei aqui, fizemos um... Não foi um bate-papo, estou bastante feliz. Eu estava bem nervoso antes, Glauber, eu vou confessar. Que bom. Então, mas aí, respondendo a tua pergunta, né? O que um mandato de esquerda pode fazer? Eu acho que a primeira coisa, o mandato de esquerda, ele tem que se considerar, e vou tentar objetivar, porque sei que a gente pode cair a qualquer momento. Tá falando 2 minutos, vamos tentar. Vou tentar objetivar. Ele tem que se colocar à disposição para ser um meio, não imaginar que ele é um fim. Como meio, ele tem que ser uma trincheira de resistência, né? Ele tem que ser uma trincheira de democratização. Então, acho que o que a gente poderia e deveria fazer, se for da vontade de vocês, vamos marcar uma reunião em conjunto, eu conhecer mais da experiência de vocês, verificar as ideias que vocês já têm acumuladas, que vocês acham. Glauber, eu acho que isso dá para se transformar numa proposta legislativa desse jeito, dessa forma. Eu quero estabelecer um canal aí completamente aberto com vocês, para eu poder beber nessa fonte do acúmulo que vocês já estão tendo aí no cotidiano. Quero construir em conjunto. Tem um pessoal aqui pedindo segunda live e tal. Eu acho que acho que a gente já caminhou bastante. Também não quero atrapalhar a agenda do deputado. Não sei, teve sessão hoje? Como é que... Teve sessão. Eita, rapaz, vamos lá. Mas vamos marcar várias outras, né? Várias outras. Fechado, e a gente acho que o debate tem que avançar. Queria agradecer ao Glauber, à plateia, ao público que deu essa moral, e convidar todos a seguir a página do Campeonato Barbosa, que é um campeonato popular, que tenta inserir a sociedade